O tema da nossa reflexão é comunhão, alvo a ser alcançado. E a nossa reflexão ela se dará na primeira carta do apóstolo João, o primeiro capítulo. Nós vamos estar iniciando uma nova série de estudos e nós temos esse desafio de estudarmos esse primeiro capítulo. A carta de João é uma carta maravilhosa. Eu o incentivo a fazer a leitura de toda a carta, até para você ter uma compreensão, né, de tudo que está relacionado com esse escrito do apóstolo para as nossas vidas. Ao longo da história cristã, houve grandes batalhas que a igreja teve que travar. Atualmente nós vivemos nessa era pós-moderna, em uma cultura que nega a própria existência de qualquer verdade absoluta. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizer assim, isso é relativo, depende da perspectiva, isso é o que você acha, é o seu ponto de vista. E assim, queridos, continua a ser uma tarefa considerável para a igreja permanecer firme na certeza de que a Escritura é a palavra inerrante de Deus e não tem falha, nem tem erro. É uma verdade absoluta, as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. E essa batalha que a igreja vem travando ao longo dos anos, ela tem estado desde a sua fundação, e ela dura até hoje, e vai continuar até a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Durante os primeiros séculos do cristianismo, a luta era pela pessoa e obra de Jesus Cristo. Quem foi Jesus? Ele era realmente Deus? Ele era realmente homem? Ele nasceu de uma virgem? E se sim, como isso pode ter acontecido? Em virtude de ser preciso fé para aceitar Jesus como ele se apresentava, havia aqueles, como também há hoje, que querem oferecer explicações alternativas sobre quem ele era e o que Jesus fez. Ao longo da história, mas em especial nos primeiros séculos do cristianismo, houve um grande debate acerca da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra. A igreja ainda não tinha o cânone fechado. Os livros que compõem a Bíblia Sagrada não haviam ainda sido determinados. E havia muitos escritos que circulavam entre as igrejas, que são chamados escritos apócrifos. Haviam também o surgimento de muitas falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E é exatamente nesse contexto que João vai escrever a sua primeira carta. Mas não apenas nos primeiros séculos houve dificuldade no ensino da palavra de Deus. Mesmo no período da Idade Média até a Reforma Protestante, a igreja foi confrontada agora com uma outra situação. Houve um questionamento acerca de definir a própria igreja. Quem será realmente salvo? Como alguém é salvo se alguém se torna membro da verdadeira igreja? É preciso a mediação de um sacerdote ou cada um de nós é sacerdote para Deus? O foco deixou de ser a pessoa de Jesus e passou a ser a igreja. Não a igreja institucional propriamente dita, mas a reunião do corpo de Cristo, porque haviam dúvidas acerca da salvação. Foi quando houve um movimento de abolição do surgimento dos reformadores. Muitos dos nossos antepassados evangélicos pagaram com a sua própria vida para afirmar que a verdadeira igreja consistia não naqueles que dobraram os seus joelhos para Roma, mas daqueles que colocaram a sua confiança em Jesus Cristo pela fé e somente pela fé. Naqueles dias havia uma divulgação de que você poderia conquistar o céu pelas obras. E os reformadores vão bater, vão confrontar, vão negar essa mentira. E vão dizer que somente pela fé, como está escrito na palavra de Deus. Alguns anos atrás, eu acredito que final aí 2000 e pouco, Dan Brown escreveu um livro chamado Código da Vinci. Eu acho que muitos aqui devem ter tido a oportunidade de lê-lo. Depois, esse livro, ele foi transformado em um filme para o cinema. E foi estrelado como seu
protagonista Tom Hanks. É um filme bem conhecido, aparentemente agradável, aceitável por muitos. Entretanto, é uma história que em um nível muito básico procura minar a natureza e a obra de Jesus Cristo. E portanto o cristianismo como nós o conhecemos. Sem qualquer fundamentação histórica. O autor afirma que Jesus não era Deus, não era divino. E até mesmo Dan Brown diz que Jesus foi casado com Maria Madalena. Embora historiadores de todo o espectro religioso tenham criticado o autor por ser um revisionista e inventar uma história para combinar com as suas fantasias, a verdade é que a maioria das pessoas não conhece a história da igreja o suficiente para ser capaz de separar o que é fato, o que é realidade, do que é ficção, do que é mentira. E em dias de fake news, é muito fácil ser enganado. Basta ter uma aparência, basta falar como evangélico e as pessoas já seguem atrás. Passados quase 2 milênios, queridos, as mesmas velhas mentiras sobre a pessoa e a obra de Jesus, que a igreja primitiva teve que rebater no passado, estão cada vez mais se mostrando nos nossos dias, revelando cabeças horrendas, ensinos dantescos, que procuram minar a fé dos fiéis. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9, o autor nos assegura que não há nada novo debaixo do sol. O que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Em nenhum lugar isso é tão verdadeiro do que na área das falsas doutrinas, dos falsos ensinos. Desde o início da igreja, os falsos profetas têm tentado entrar na igreja, procurando atrair crentes imaturos, com meias verdades e teorias complicadas. Nos dias em que o apóstolo João escreveu essa sua carta, já perto do final do 1º século, os falsos mestres estavam apresentando doutrinas contrárias à fé. Eles estavam dizendo que Jesus não era Deus. Eles alegavam que Jesus não era quem ele dizia ser, ou quem os apóstolos diziam ser Jesus. Em vez disso, eles apresentavam suas próprias teorias sobre quem ele era e o que ele fazia. Enquanto que João escreveu inspirado pelo Espírito Santo, ele buscou responder a essas heresias, abordando a questão da comunhão dos santos com Deus. É isso que a primeira carta, no 1º capítulo, vai tratar. Não apenas a comunhão entre uns e outros, mas a comunhão com o Senhor. João nos assegura que nós podemos ter confiança na verdade na qual colocamos a nossa fé. A nossa fé não está alastrada, não está baseada, não está sedimentada em terreno arenoso, mas em terreno rochoso, na rocha que é Jesus. João nos diz que aqueles que vieram a conhecer a verdade, viverão essa verdade em amor. É por isso que é tão importante, queridos, nós meditarmos na palavra de Deus, nós conhecermos as Sagradas Escrituras, para que não venhamos a ser enganados por qualquer falsa doutrina, para que não sejamos como uma embarcação lançada de um lado para o outro pelos ventos, mas que possamos estar ancorados no porto seguro, que é a palavra de Deus. João fala sobre a verdade e o amor, em termos da comunhão que nós devemos ter com Deus e uns com os outros. Agora, para entender corretamente o que João quis dizer sobre comunhão, é importante nós entendermos essa palavra, que no grego quer dizer koinonia. Ela fala não tanto de associar uma pessoa com outra, mas principalmente de participar, de integrar. É por isso que comunhão não é o simples fato de você ser membro da igreja, de você estar no culto, mas de você participar do culto, de você ser parte do corpo. Isso é koinonia, isso é comunhão. E no contexto da primeira carta de João, comunhão fala de participação na nova vida que nós temos em Deus por meio de Jesus. E na partilha, no compartilhar essa nova vida com outras pessoas. Mas é importante entender que essa comunhão, tanto com Deus quanto com outros crentes, só é possível se Jesus for quem Ele diz que é. Só é possível se
aquilo que Jesus falou que fez, realmente Ele tenha feito. Porque se porventura pairar em nossa mente alguma dúvida sobre a pessoa de Jesus, facilmente nós vamos mergulhar em crise. Nós vamos ficar ansiosos sobre o nosso amanhã, como muitos nesse mundo estão, sem perspectiva. Por quê? Porque não tem a certeza da salvação, não tem a segurança da volta de Cristo para buscar a sua igreja, não tem a esperança de um dia estar eternamente na glória com o Pai. Observe, queridos, 3 verdades nesse primeiro capítulo que João nos fala sobre essa comunhão. A primeira verdade, ele aborda a certeza da nossa comunhão. Veja aí o versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. É instrutivo, queridos, para nós reconhecer que João começa esta carta de uma maneira semelhante ao que ele começou o seu evangelho no capítulo 1, verso 1, quando ele disse: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele é Deus. Ou seja, a forma como João escreve a sua primeira carta e o evangelho, no seu prólogo, no seu início, é muito parecido. Tanto o evangelho como a primeira carta de João está lidando nesse momento com a natureza de Jesus. Quem é Jesus? João quer afirmar a divindade de Cristo, ele quer garantir aos seus leitores e a cada um de nós que eles podem ter certeza na comunhão com Jesus, porque Ele é Deus. Ele não foi apenas um grande homem, Ele não foi apenas um grande líder, Ele não foi apenas um mártir. Jesus é Deus. E é isso que João vai procurar mostrar durante a sua carta. Lembre-se que os primeiros cristãos não tiveram o benefício que nós temos hoje, passados 2000 anos, desde tudo acontecido, termos a palavra de Deus à nossa disposição, termos a internet para pesquisarmos, bons livros para lermos. O Novo Testamento ainda estava incompleto quando João escreveu essa carta. E embora muito dele já tivesse sido escrito em pergaminho, ele não tinha sido publicado. A imprensa só foi criada já bem mais recente. Até então, todos os escritos precisavam ser copiados, um a um, precisavam de copistas. E as cópias então das cartas e dos evangelhos se multiplicavam e passavam de mãos em mãos pelas igrejas. Na verdade, a única escritura que a igreja primitiva tinha naqueles dias era o Antigo Testamento, além das cartas que uma ou outra igreja recebia de um apóstolo. Nesse tipo de ambiente, amados, você pode imaginar como era fácil haver a introdução de algum ensino falso, doutrinas espúrias, mentirosas, e que desviavam os crentes imaturos. Surgiram novos ensinos, mas era preciso que passassem pelo crivo, pela certificação de sua veracidade, mas nem sempre havia esse cuidado, porque havia tanto desejo das pessoas conhecerem a verdade, havia tanto desejo delas receberem uma carta de um apóstolo, que quando um escrito chegava até elas, nem sempre havia aquela maturidade de quem as acolhia, para avaliar a sua veracidade, a sua procedência. É até parecido com o que acontece hoje com as mensagens que circulam nas redes sociais. As pessoas recebem de alguém e repassam, aí daqui a pouco chega lá a mensagem, fake news. Aí você diz assim: meu Deus, eu pensava que fosse verdadeiro, porque eu recebi de uma pessoa que parecia ser alguém que não iria passar uma mentira para mim. E assim, as pessoas são enganadas ainda hoje. E naqueles dias, amados, havia um surgimento de muitas falsas doutrinas, falsos ensinos. E dentre esses falsos ensinos, surgiu um movimento chamado gnosticismo. Por que eu vou falar sobre gnosticismo? Porque o que João vai falar na sua primeira carta é exatamente para combater aquilo que na teologia nós chamamos de protognosticismo. É como se fosse o início do surgimento dessa falsa doutrina. Os gnósticos, eles obtêm o seu nome de uma palavra grega, que tem o significado de conhecimento. E eles foram chamados assim porque a base do seu sistema de crenças era a aquisição de conhecimento. Eles afirmavam que o conhecimento era o fim de todas as coisas, e também o caminho para o avanço espiritual. Então, você só poderia avançar espiritualmente se você conhecesse, se você tivesse conhecimento. Uma pessoa leiga, uma pessoa indouta não poderia ter essa maturidade.
Eles também afirmavam que toda matéria é má, e tudo que é espiritual é bom. Isso é uma forte influência do pensamento platônico, do pensamento grego. E isso causou uma separação entre mundo e o Deus Supremo, e ainda hoje se nos influencia. Há bem pouco tempo atrás, a gente tinha aquela história de dizer, isso aqui é secular, isso aqui é de Deus. Então a gente colocava, o meu trabalho secular. Não, o seu trabalho é de Deus. Lá é bênção do Senhor para a sua vida. Lá Deus te colocou como ministro para pregar o Evangelho. Aí alguns dizem assim, os meus parentes são seculares, a minha família é de Deus. Não, lá os seus parentes, você é um missionário para pregar para eles. Não existe essa separação. Nós é que somos influenciados por esses falsos ensinos, esses engodos, que surgiu no passado, mas chegam até nós. Além disso, eles alegavam que a matéria era má e o espírito era bom. E Jesus não poderia ter vindo em forma de carne, porque se a carne é má, Jesus não poderia ter experimentado o mal. Então, para eles, isso era inaceitável. Logo, eles não aceitavam que Jesus tivesse vindo em carne, que Deus tivesse encarnado, nem tampouco que Jesus tivesse ressuscitado. E aí eles começaram a criar falsos ensinos acerca da pessoa de Jesus. Entre os primeiros gnósticos, surgiu um outro subgrupo, chamado docéticos, que é o docetismo. Esse nome é proveniente da palavra grega que significa aparecer. O docetismo ensinava que toda matéria é essencialmente má e que todo espírito é essencialmente bom. Assim não poderia haver uma união entre a carne e o espírito. É por isso que eles afirmavam que Jesus, como filho perfeito de Deus, não poderia ter vindo em carne. Eles negavam a vinda de Jesus. Eles diziam que Jesus era perfeito, então ele era um espírito, ele não era carne, ele parecia um ser humano. Eles separaram Jesus, o filho de Maria e José, de Jesus, o filho de Deus. E aí eles afirmavam que Jesus, o filho de Deus, que é um espírito, ele veio sobre Jesus, o filho de José e Maria, lá no seu batismo. E antes de Jesus morrer na cruz, o Jesus divino saiu. Para vocês verem aí a loucura que eram esses pensamentos. Mas, como eu falei, ainda não se tinham as escrituras, não se tinha ainda os estudos que nós temos hoje. E as pessoas criavam todo tipo de falso ensino. O resultado disso tudo, queridos, é que muitos acabaram negando a pessoa de Jesus e a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz. Infelizmente, muitos abandonaram a fé. Como a gente às vezes vê pessoas que se decepcionam com o Evangelho, entre aspas. Por quê? Porque se decepcionaram com algum falso ensinamento na igreja, com alguma mentira. E aí a pessoa não quer mais saber do Evangelho, não quer mais saber de igreja. É por isso que na frase de abertura dessa epístola, João afirma em termos inequívocos que a palavra da vida era quem ela diz ser. Ele diz no versículo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, e isto proclamamos a respeito da palavra da vida. João está dizendo, olha, eu vi, não era um espírito, era carne, era um homem, eu toquei nele, eu estive com ele, vocês podem até não aceitar, mas eu presenciei. João e os demais apóstolos eram testemunhas oculares. João deseja que não haja nenhum engano, nenhum mal entendido. E aí ele vai combater esses gnósticos, esses falsos ensinos que estavam circulando na igreja. E o testemunho pessoal sempre foi e sempre será a forma mais poderosa de comunicação humana. Vocês veem nesse julgamento, por exemplo, aí, que tem acontecido, aonde às vezes os delatores trazem informações que nem sempre tem provas, mas o testemunho deles já serve para iniciar um processo contra alguém. Quantos casos de estupro, como aconteceu com aquele rapaz, aquele senhor lá, o João de Deus, anos depois, uma mulher que nem morava aqui no Brasil, falou que havia sido estuprada, ela morava, se não me engano, na Suíça. E ali iniciou um processo e outras mulheres tiveram coragem e o denunciaram. Pelo testemunho daquela mulher. Então o que João está dizendo aqui é que esse falso ensino não prospera porque ele esteve com Jesus.
Os outros apóstolos caminharam com Cristo. É por isso que João no versículo 2 diz: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele está dizendo: olha, Jesus estava com o Pai e se manifestou fisicamente entre nós, e nós o vimos e testemunhamos dele. Eu digo sem sombra de dúvidas de que Jesus, ele é o que afirma ser. Nós o tocamos pessoalmente com nossas mãos, nós o vimos com os nossos olhos, o ouvimos com os nossos ouvidos, nós convivemos com ele, somos suas testemunhas, autenticamos a veracidade da pessoa de Jesus. Ele não é mentira, não é fake news. Ainda hoje, há aqueles que procuram negar a existência de Jesus, dizem que foi uma história criada pelos apóstolos, dizem que tudo isso foi armação. Eu fico pensando, queridos, milhares de pessoas que morreram crendo numa armação. Eu fico imaginando que até mesmo os próprios apóstolos, cada um deles, foi martirizado, crendo numa mentira. Isso é loucura. Quando alguém cria uma mentira para se beneficiar dela, como a gente vê nos nossos dias, é até compreensível. Quem já não entrou, quem não já ouviu falar de alguém que entrou em uma pirâmide, né? Com a promessa de que iria ficar rico, ganhar muito rapidamente. No início até funciona direitinho, mas daqui a pouco a pirâmide começa a quebrar, e aí lá é só prejuízo. Só quem ganha é quem está lá na ponta. Mas alguém ganhou. Se o cristianismo fosse uma farsa, uma mentira, como é que aqueles que criaram foram os primeiros que morreram? É por isso que João está dizendo: olha, eu sou testemunha, eu presenciei, eu tenho sofrido por amor a esta verdade. Quantos anos João não passou na ilha de Pátimos, preso, sofrendo? Às vezes a gente pensa as prisões daqui, vê aquele pessoal entupido numa cela, mas naqueles tempos, era muito mais terrível, muito mais. E mesmo assim, ele não negou a sua fé, porque ele sabia no que cria. Queridos, às vezes, facilmente nós nos deixamos enganar, e negamos a pessoa de Jesus, e seguimos por outros caminhos, e o que João está dizendo aqui: olha, não faça isso, siga a verdade, tenha comunhão com o Senhor, porque não somente eu, mas outros conviveram com ele. Ele é a expressão perfeita de Deus, ele é o caminho, a verdade, a vida, e nenhum homem vai ao Pai, senão através dele. Queridos, os filósofos dos nossos dias tentarão reinterpretar a natureza de Cristo. Eles vão dizer a você que ele é um bom homem, que ele é um grande líder, que ele tem grandes qualidades, mas jamais os filósofos da nossa sociedade vão reconhecer que ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou, e que ele voltará para buscar a sua igreja. Eles vão dizer que isso é mito, é história da carochinha. Vão dizer que jamais Deus poderia ter encarnado. Nos diz em seu evangelho: no princípio era o verbo e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele tanto dá o testemunho na sua primeira carta, quanto ele fala também disso no evangelho, para mostrar àqueles a quem ele está escrevendo, e a cada um que teve acesso a essa carta, até chegar a nós, em pleno século 21, que a mensagem do evangelho é verdadeira, não é ficção, não é mentira, é uma verdade absoluta. Como cristãos que vivem uma era pós-moderna, mais do que em qualquer outra época, nós precisamos ouvir esse testemunho pessoal de uma testemunha ocular. Eu sei que João não está mais conosco, mas a palavra, o testemunho dele na sua carta, no evangelho, está conosco. Precisamos ouvir o apóstolo João nos contando o que ele ouviu, o que ele viu e o que ele tocou. Precisamos ouvir que Jesus é quem ele diz que ele é, e pode fazer o que ele disse que pode fazer. Os céticos, os descrentes, os incrédulos, não creem nos milagres de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que todo aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador, ele é uma nova criatura. Ele passa a fazer parte do corpo de Cristo, e nós passamos a entender que isso é a palavra de Deus, e Jesus é a palavra do Senhor, e nós temos comunhão com Deus por meio de Jesus,
E nós temos comunhão uns com os outros por causa do seu Espírito que Ele colocou em nós. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós fazemos parte da noiva do Cordeiro. E é por isso que nós temos comunhão uns com os outros, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas particularidades. Mas nós caminhamos todos na mesma direção. E se porventura você não está caminhando na direção da Jerusalém Celestial, abra o olho, porque a porta que conduz ao mundo é larga, o caminho é fácil, mas o final é destruição. A segunda verdade sobre a comunhão, que nós aprendemos aqui, diz respeito à natureza da nossa comunhão, nos versos 3 a 7. E essa natureza, ela tem algumas características. A primeira delas é que a nossa comunhão ela é pessoal. Veja aí no versículo 3, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O Pai e o Filho se relacionam conosco, é individual, é pessoal. Eu não preciso de um mediador. Eu não preciso pedir a fulano, para fulano pedir a Beltrano, para Beltrano chegar até Deus. Não! Eu posso ir diretamente à presença do meu Deus, levar as minhas necessidades, chorar diante do Senhor. Ele atende, Ele escuta, Ele responde. Ele não é uma entidade distante, incognoscível, implacável, carrasco, não. Ele é pessoal. Ele é uma pessoa que pode ser conhecida. Você quer conhecer a Deus? Vá à sua palavra. Eu gosto de dizer o que Francis Schaeffer, que foi um teólogo americano, que morreu no final do século XX, ele disse: embora não possamos conhecer a Deus completamente, podemos conhecê-lo verdadeiramente. Nós não conhecemos a Deus completamente, sempre haverá algo a ser descoberto de Deus, porque o nosso conhecimento é limitado, a nossa mente é limitada, mas tudo aquilo que nós conhecermos de Deus, na sua palavra, é verdadeiro. Parte da maravilha da encarnação foi que Deus se tornou um de nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que Ele pudesse se revelar a nós de uma maneira que o entendêssemos. Então, quando falamos sobre um relacionamento pessoal com Jesus, isso é o que queremos dizer, conhecê-lo e ser conhecido por Ele. Nós temos a possibilidade de conhecer a Jesus, e não somente isso, Ele nos conhece. A palavra de Deus diz no Salmo 139, ainda substância informe, feto, o Senhor já conhecia todos os meus dias, não há segredo da minha vida para o meu Deus, tudo é revelado. Mas quando nós estamos em comunhão com Deus, também devemos ter comunhão com o seu povo por meio do seu Espírito. É isso que João está dizendo. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. João está dizendo, olha, eu estou escrevendo tudo isso para que vocês tenham comunhão conosco. Igreja é um lugar de comunhão. E ao contrário do que os gnósticos ensinavam, não havia um conhecimento secreto que colocaria um crente em comunhão com Deus ou com seu povo. Os gnósticos ensinavam que havia algo que não era revelado para todos, apenas para uma elite, apenas para os mais inteligentes. Não é isso que nós encontramos na palavra de Deus. A palavra de Deus não exclui ninguém, a palavra de Deus inclui a todos. Todos são chamados, mesmo que nem todos sejam escolhidos. É importante percebermos que aqueles que sustentam uma teologia bíblica, sólida, devem vivê-la de maneira prática. Quando João escreve essa carta, ele não escreve apenas para o nosso conhecimento, não escreve apenas para o nosso deleite pessoal, ele escreve para que nós possamos vivê-la, praticá-la. A grande vergonha da igreja hoje é que nós temos tantos membros que nunca vão à igreja para conhecer a Cristo. E quando eu falo que nunca vão à igreja, não estou me referindo àqueles que estão ausentes em virtude de serem do grupo de risco, estarem distantes da igreja devido ao problema da pandemia, não. Eu estou me referindo, queridos, naqueles que simplesmente são membros da igreja, mas para quem a comunhão com o povo de Deus não é apenas visto como opcional, mas também como não essencial. Para muitos, manter um relacionamento com o irmão é algo que não tem tanto valor.
Se der certo, bem, se não, a minha vida continua. Mas, queridos, quando a gente vai falar da igreja, a gente fala de relacionamento. É por isso que o plano de Deus para o seu povo é que eles tenham comunhão com Ele e uns com os outros. No Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, a palavra de Deus diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como é que eu vou amar o meu irmão se eu não me relaciono com ele? Como é que eu vou ter comunhão com o meu irmão se eu não o amo? Não é vida de aparência. Não é vida apenas de mostrar uma coisa e ser outra. Uma segunda característica é que a comunhão ela é plena. No versículo 4 diz: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa, seja plena. Queridos, a comunhão, ela proporciona plenitude da alegria. Ainda há pouco a irmã Maria falava acerca de um salmo em que Davi mostrava-se triste por conta do seu pecado. Há muitos que estão assim fraquejando por conta da tristeza advinda do pecado e que não buscam uma reconciliação, têm perdido a alegria da salvação. Mas a palavra de Deus diz aqui que quando João escreveu essa carta, ele o fez para que a alegria fosse completa, fosse plena. Comunhão na casa do Senhor é ter alegria, é lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. Precisamos entender, amados, que a comunhão, ela não é sectária, ela não é exclusivista, ela não é elitista, ela não depende da nossa capacidade de escolher um em detrimento de outro, não. É tão gostoso quando, por exemplo, estamos aqui, livres de pandemia, na ceia do Senhor, e podemos partilhar o cálice. Como é bom ir até o irmão e saudar com a paz do Senhor, dar um abraço fraterno. Isso é gostoso, eu espero em breve voltar a fazer tudo isso. É preciso entender que a alegria faz parte da nossa vida. Nós não fomos chamados para sermos carrancudos. Nós não fomos chamados para sermos trancados. E aí, irmão, como é que está? Está bem. Que é isso, queridos? O Senhor renovou a nossa alegria. O Senhor restaurou o nosso vigor, a nossa esperança, a nossa fé. E isso traz alegria ao nosso coração. A terceira característica dessa comunhão é que ela é abrangente. Diz aqui no verso 5, Deus é luz, nele não há treva alguma. Esta é uma declaração importante, porque diferentemente da filosofia gnóstica, que dizia que Jesus não poderia ter vindo em carne, João diz que não apenas Jesus veio em carne, mas que ele é luz, e nele não há treva alguma. O que João está dizendo é que não há pecado em Jesus, ele é o homem perfeito. E João faz questão de dizer isso, para refutar a ideia de que a carne era má, e assim Jesus não poderia, o Deus, encarnar. João vai refutar esse pensamento gnóstico. Ele contraria essa filosofia, mas ele também ataca a maneira como os gnósticos viviam, porque os gnósticos diziam, bom, a carne é má, então se a carne é má, eu posso pecar, porque o que vale é o espírito. E aí eles abraçavam a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, eles mergulhavam de cara no hedonismo, porque eles justificavam, o que vai ser aproveitado é o espírito não se contamina, então somente a carne, então eu posso fazer o que quiser. E João vai dizer, não é isso é uma mentira. Hoje, queridos, a nossa sociedade pós-moderna, ela vê a mensagem de João confrontando essa vã filosofia relativista e liberal dos nossos dias. João está dizendo que Deus é absolutamente luz, nele não há pecado, não há treva alguma, mesmo que os outros possam dizer o contrário. No versículo 6, João faz um alerta: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em outras palavras, a comunhão com Deus significa que houve uma mudança significativa e contínua na maneira como você vive. Você não pode permanecer a mesma pessoa de outrora. Deus te libertou, Deus te deu uma nova vida, Deus rompeu os laços da escravidão do pecado. A realidade daquele primeiro século, quando João escreveu essa carta, ela se assemelha em parte com os nossos dias, no sentido de que muitos afirmam estar em comunhão com Deus, contudo, as suas vidas não refletem qualquer tipo de mudança. Há aqueles que dizem assim,
eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, né? A síndrome de Gabriela, lá de Jorge Amado. Queridos, mas não é isso que Deus nos ensina. Deus nos resgatou da escravidão do pecado. Para os contemporâneos de João e para nós, ele faz uma advertência que precisa ser considerada, não pode ser negligenciada. Ele diz: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não adianta ter uma vida dupla. Não adianta você ser uma coisa na igreja e ser outra totalmente diferente na sua casa. Não adianta você ser uma coisa na sua casa e ser outra totalmente diferente no seu trabalho. A palavra de Deus diz, o mesmo João, escrevendo lá o livro de Apocalipse no capítulo 22, verso 15: todos os que amam e praticam a mentira não entrarão na cidade santa. É interessante, porque João, inspirado pelo Espírito Santo, coloca entre aqueles que não entrarão na cidade santa, junto com os mentirosos, os assassinos. Pastor, mas que comparação que João fez aqui. Pois é, não tem pecadinho nem pecadão não. Existem homens e mulheres regenerados, transformados pelo Senhor. Então não adianta ter uma vida dupla. Precisamos ser fiéis em todo o nosso viver. Aqueles que realmente têm comunhão com Deus são facilmente notados pela mudança em suas vidas. É isso que João declara no versículo 7. Se andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é mérito nosso, não é prática de boas obras, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É somente Jesus. E aí, quando isso acontece, nós passamos a ter comunhão uns com os outros. Nós passamos a andar na luz como Ele está na luz. É por isso que lá em João, no capítulo 3, no encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus diz assim: olha, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso que as suas obras são más. Precisamos amar a luz. Precisamos nos aproximar da luz. Porque quanto mais nos perfeição, mais percebemos que dependemos do Senhor, mais percebemos que necessitamos do seu perdão. A terceira verdade da nossa comunhão, queridos, é a conservação da nossa comunhão. Lembre-se que essa carta foi escrita para crentes. João não escreveu essa carta para descrentes. Ela é dirigida àqueles que já conheceram a Cristo. Ela foi escrita para que a sua alegria seja completa, para que eles sejam fortalecidos e para encorajá-los. E como nós vimos até aqui, esse primeiro capítulo ele trabalha a questão da comunhão. João já abordou o fato de que a nossa comunhão é baseada na certeza de quem é Jesus. Depois ele falou sobre a natureza dessa comunhão. Mas agora João vai falar sobre a conservação, que essa comunhão precisa ser mantida. Ela não pode acabar, ela não pode se restringir a apenas um culto. A gente não pode ver o outro como irmão em Cristo somente quando estamos aqui na igreja. Vai passando no mercantil, nem te conheço. Não, a comunhão, ela se prolonga para toda a eternidade. Como qualquer outro relacionamento, a nossa comunhão com Jesus é algo que deve ser conservado. O nosso relacionamento com o nosso irmão também precisa ser mantido. Mas aí você poderia perguntar: pastor, mas como nós podemos conservar a nossa comunhão? E aí João vai nos responder isso, nos versos 8 a 10. A primeira forma como nós mantemos a nossa comunhão é não omitir, não negar o nosso pecado. Veja aí os versículos 8 e 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Os gnósticos diziam que poderiam alcançar a perfeição. Por quê? Porque o que valia era o Espírito, e o Espírito era perfeito. E assim, João vai contrariar esse pensamento. João vai dizer: olha, vocês estão enganados. Nós somos pecadores, nós erramos. Nós precisamos entender, queridos, que aceitar a nossa realidade de um pecador é o que nos leva à salvação, é o que nos leva ao arrependimento. Porque se nós nos acharmos bons, se nós justificarmos os nossos erros e dissermos assim: todo mundo erra mesmo, eu não fui o primeiro, não vou ser o último, todo mundo faz igual,
É igual quando você comete uma infração no trânsito. O filho olha para você e diz assim: papai, mamãe, que é isso, meu filho? Todo mundo faz isso. Mas não é certo, é errado. É fácil, queridos, cairmos na ilusão de pensar que por sermos melhores que os outros, não temos pecado. Mas João quer nos lembrar que, embora tenhamos sido libertos da penalidade, da condenação do pecado, ainda não estamos livres da presença e da atração do pecado. O pecado nos atrai. O pecado é presente, está à nossa porta. Nós não temos sobre nós o efeito da condenação, porque a condenação Cristo já tomou para si. Mas a cada dia nós recebemos um tapa do pecado. Como cristãos estamos sujeitos à tentação, e existem momentos, sim, até mesmo como cristãos, em que cederemos à tentação e ao pecado. Infelizmente. João quer que aceitemos essa realidade, mas não no sentido de permanecermos nela, mas arrependidos, voltarmos para Deus. João aqui não está justificando que você pode cometer pecado, porque a carne é fraca. Não! Ele não está dizendo: nós somos pecadores mesmo, é coisa mesmo que Deus criou. Não é isso que João está dizendo. João está dizendo que os gnósticos afirmavam que o homem, a carne, comete erros, mas o espírito, esse é perfeito. E João está dizendo: não, nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Nós vivemos em total dependência de Deus. Se não for Deus na nossa vida, nós simplesmente entraríamos em estado de crise. O segundo ensino que nós aprendemos aqui está no versículo 9. A conservação da nossa comunhão ocorre quando confessamos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, o pecado nos separa de Deus e nos condena diante de Deus. E confessar significa não dar desculpas, não querer justificativas, não tentar ocultar ou minimizar o pecado nas nossas vidas. Mas confessar significa, com o coração contrito, admitir que pecamos e pedir perdão a Deus. Pedir perdão a quem nós ofendemos. Porque às vezes tem aquela falsa ideia: você magoou o irmão, você prejudicou alguém, aí você diz assim: eu já pedi perdão a Deus. Sim. E aí? Já foi até o seu irmão? Já pediu desculpas? Pediu perdão? Aí precisa, pastor? Precisa. Faz parte do tratamento. E pastor, mas é tão difícil, eu vou me humilhar. Os humilhados serão exaltados. Queridos, o cristianismo é totalmente contrário, oposto ao que esse mundo ensina. Não siga o padrão do mundo, siga o padrão do Evangelho. Se fizermos isso, Deus fará duas coisas. Primeiro, Ele nos perdoará os pecados. Isso quer dizer que Ele erradicará o castigo que nos é devido. O perdão de Deus não quer dizer que a marca do pecado não ficou, não. Tem muitas marcas que nós levamos, lembranças, memórias de erros, que simplesmente fazem parte da nossa história. Mas o que quer dizer é que o castigo que nos era devido, o inferno que seria nossa morada, já não nos pertence mais. Nos está preparado um lugar na glória celestial. Essa segurança não é concedida por mérito seu. Ela foi conquistada lá na cruz do Calvário. E em segundo lugar, Ele nos limpará de toda injustiça. Essa limpeza carrega consigo a ideia de ser reformado, de ser renovado, de ser restaurado. Ele criará dentro de nós um novo coração, uma nova mente, nos dará novos desejos. Pastor, quer dizer que eu não vou ter mais aqueles desejos do passado? Vai! Mas o Senhor vai te dar forças para vencê-los. Porque Ele vai colocar novos desejos santos na sua mente e no seu coração. Você que não pode ficar enamorado pelos desejos do passado. Você que não pode ficar alimentando o pecado na sua vida. Esta é a essência, queridos, de manter a nossa comunhão com Deus e com a igreja. Somente pela contínua confissão e arrependimento do pecado nós poderemos manter nossos corações retos diante de Deus. É assim que mantemos a comunhão com o Senhor. É um preço que nós precisamos pagar. Tão pequeno, frente a tudo o que Ele fez. E sem a ação do Espírito Santo nós não conseguiríamos. É por isso que o Espírito Santo é o Consolador.
É por isso que o Espírito Santo é aquele que está na igreja, para nos fortalecer na nossa fraqueza. Ah, pastor, eu sou tão fraco. Eu também, meu irmão. Talvez seja mais fraco do que você. Mas se a minha dependência é no meu Deus, não dependo da minha força. É Deus que segura nas nossas mãos. Deus, Ele está segurando nas nossas mãos, porque simplesmente se nós segurássemos nas mãos do Senhor, nós largaríamos. Mas quando Deus nos segura, é Ele que garante a nossa vitória. É Ele que garante a nossa vitória. Se você está participando conosco, quer seja presencialmente ou pela internet, saiba que o desejo de Deus para a sua vida é comunhão. Comunhão, não uma comunhão passageira, uma comunhão que se limita apenas aos cultos na igreja, apenas alguns momentos que você separou para estar fazendo a sua devocional. Não, a comunhão com Deus é constante, contínua, intensa. Precisamos viver essa comunhão no nosso dia a dia. É isso que João está dizendo. Olha, não permita que os falsos ensinos roubem a comunhão com o Deus vivo, com aquele que veio, que se encarnou, que morreu por você e ressuscitou, e que voltará para buscá-lo. É essa, querido, a mensagem que o capítulo 1 de João nos passa, e que eu espero que você possa meditar nessa palavra, deliciar-se com tudo aquilo que esses 5 capítulos dessa carta têm a lhes ensinar.